Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá, aluno do Direção Concursos, tudo bem? Meu nome é Serena Alves, eu sou professora de Arquivologia aqui do Direção e hoje a gente vai falar nessa aula sobre os princípios arquivísticos. É muito importante que você entenda os princípios arquivísticos porque eles vão nortear, basear todas as atividades que envolvem gestão de documentos nas instituições, ok? Vamos passar para o próximo slide. O que a gente vai estudar nessa aula? Vai acompanhando aí. A gente vai ver os princípios e as características dos documentos de arquivo. Por que eu falo que a gente vai estudar princípios e características? Porque nem sempre, ao contrário do que as bancas colocam, nem tudo é princípio. Por exemplo, a organicidade. Não existe o princípio da organicidade, existe a característica da organicidade que compõe o documento de arquivo. Aí o examinador vai lá e coloca, o princípio da organicidade é isso, isso e isso. Tá errado? Tá errado para a teoria arquivística. Tá errado para a banca? Não. Não se preocupe, então, se a banca colocar que aquilo é um princípio e, na verdade, não é. Se estiver dentro disso aqui, você pode considerar tudo como princípio. Mas eu preciso destacar para você que nem tudo que a gente vai estudar aqui é um princípio. Pode ser uma característica que é inerente ao arquivo e que é importante que a gente estude também, beleza? Então, quais são esses princípios e essas características que a gente vai estudar? Princípio da proveniência, e dentro de princípio da proveniência a gente vai falar de fundo de arquivo. Princípio da ordem original, que pode também ser chamado de ordem primitiva ou da santidade. A organicidade, unicidade, indivisibilidade e integridade, cumulatividade, naturalidade, princípio da territorialidade, da pertinência territorial, da pertinência temática, da reversibilidade, do interrelacionamento e da autenticidade e da veracidade. Tá vendo? Nem tudo que está aqui eu chamei de princípio, são características, mas não tem problema se a banca chamar de princípios. Às vezes a gente tem que ficar meio burrinho mesmo diante das bancas. Mas no começo, quando eu comecei a estudar para as provas de arquivistas dos órgãos públicos, das instituições públicas, eu ia muito de frente com as bancas porque eu não entendia por que a banca estava cobrando uma coisa que era diferente que eu aprendi na minha graduação, né? Mas aí eu entendi com o passar do tempo que não adianta você bater de frente. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. Entenda qual que é o posicionamento da banca. Ainda que ela esteja errada e não aceitou recurso em alguma questão, entenda que aquele conteúdo foi cobrado daquela maneira em determinada prova. Guarde isso na sua cabeça e espere novos posicionamentos. Não é porque a banca chamou a organicidade de um princípio e o conceito está ali definido corretamente na questão que eu vou dizer que a questão está errada, vou correr atrás. Óbvio, a gente aplica recurso, mas se a banca não aceita, a gente grava que aquele posicionamento foi adotado em determinado tempo e passa para frente, tudo bem? Então, não se irritem, tem coisas muito mais preocupantes nessa vida de estudos para concursos e a gente tem que aprender com os erros mesmo e bola para frente, correto? Então, vamos lá para começar a estudar os nossos princípios e características. Vamos começar pelo princípio da proveniência. Dentre todos esses princípios e características que a gente vai estudar aqui, grava aí. O princípio da proveniência é o mais importante.
Se a gente tem 10 questões de princípios arquivísticos, 6 questões vão ser sobre o princípio da proveniência, tá bom? Que ele é o princípio basilar da arquivologia. Sem esse princípio, o documento nem arquivístico é. Você vai ver por quê. Mas antes da gente estudar o princípio da proveniência, eu preciso explicar para você o conceito de fundo de arquivo. Então, a gente vai fazer uma pausinha no princípio da proveniência para falar do fundo de arquivo e depois a gente volta no princípio da proveniência, beleza? Em relação ao fundo de arquivo, o que é um fundo de arquivo? De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o fundo de arquivo é o conjunto de uma mesma proveniência. Se eu tenho uma instituição A produzindo documentos, a gente tem o fundo arquivístico da instituição A. Quer dizer que aqueles documentos, aquele conjunto de documentos partiram da mesma proveniência, que é a instituição A. Se eu tenho um conjunto de documentos produzidos pela instituição B, eu tenho um fundo arquivístico, um conjunto de documentos arquivísticos da instituição B. Então, o fundo arquivístico é o conjunto de procedimentos de documentos de uma mesma proveniência, beleza? Guarda esse conceito aí. A gente tem duas categorias de fundo de arquivo, os fundos estruturais e os fundos funcionais. O fundo estrutural ele vai refletir a estrutura organizacional da instituição e os funcionais vai refletir as atividades que são desenvolvidas nas instituições, beleza? A gente também tem o conceito de fundo aberto e o conceito de fundo fechado, que também é importante. O fundo aberto é aquele fundo, aquele conjunto de documentos da instituição que ainda está em atividade. Então, vamos lá, Serena, servidora do IFMG, arquivista do IFMG, está lá organizando os documentos do fundo de arquivo do IFMG. O IFMG ele está em atividade, o Instituto Federal de Minas Gerais está em atividade ainda. Então, a gente tem o fundo aberto do Instituto Federal de Minas Gerais. Fundo fechado. Quando é que um fundo deixa de ser aberto e passa a ser fechado? Quando a instituição encerra as suas atividades. Aí a gente tem o fundo fechado de documentos de arquivo, beleza? Então, enquanto a instituição está em atividade, a gente tem um fundo aberto. Se a instituição encerrou as suas atividades, a gente vai ter um fundo fechado. Professora, mas como é que é esse trem de fundo fechado? Como é que acontece? Olha só. O fundo fechado, ele realmente é fechado. Os documentos estão ali, a gente considera que aquele fundo encerrou as suas atividades, o que foi produzido foi, o que não foi, não foi. Mas aí você vai me perguntar, esse fundo arquivístico fechado, ele não pode mais receber documento, não? Eu não posso guardar mais documentos nele? Aí eu vou te dizer, a regra é que não entra mais documento em fundo fechado, mas existe uma exceção. Se eu tenho um documento arquivístico que foi produzido enquanto a minha instituição ainda estava desenvolvendo as suas atividades e por um motivo ou outro, não sei, ele não foi reunido aos outros documentos do fundo, eu posso colocar esse documento no meu fundo fechado. Mas eu só vou inserir documentos no meu fundo fechado se esse documento tiver sido produzido no decorrer das atividades da minha instituição enquanto ela estava em funcionamento, ok? Vamos supor que a gente, sei lá, o IFMG fechou as portas e o fundo foi considerado fundo fechado. Aí os documentos foram recolhidos lá, os documentos permanentes foram recolhidos lá para o Arquivo Nacional, que é a instituição arquivística na esfera de competência do Poder Executivo Federal, para recolher esses documentos. Aí ficou lá no prédio do IFMG, lá na Mário Werneck, em Belo Horizonte, no bairro Buritis, ficou lá uma caixa de documentos que, caramba, ó, o caminhão que levou os documentos não levou esses documentos para o Arquivo Nacional, não levou esses documentos para serem armazenados na instituição arquivística pública. Aí o que acontece? Eu vou lá, posso pegar essa caixa de documentos que ficou e levar para o fundo de arquivo para fazer parte do fundo de arquivo fechado. Mas é só porque esses documentos já tinham sido produzidos, quando a instituição ainda estava em atividade, beleza? Então, guarde esse conceito de fundo fechado e de fundo aberto. As bancas adoram esse conceito e sempre pega nessa questão de inserir ou não documentos em fundos fechados, ok? Para que exista um fundo de arquivo, a gente tem um autor muito renomado na arquivologia, que chama Duchamp,
que fala que para que um fundo exista, é necessário que algumas características sejam identificadas. Não basta que esse documento tenha uma proveniência. Ele tem que ter algumas características, esse conjunto de documentos. Essa instituição deve, deixa eu pegar a minha canetinha da cor vermelha. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo. Aqui, selecionar a cor vermelha. 5 características importantes para que exista um fundo de arquivo. Ele deve possuir um nome e uma existência jurídica própria, que tem que vir de uma lei, de uma ata, de um decreto ou de qualquer instrumento normativo que comprove essa minha existência jurídica própria, ok? Então, essa instituição ela tem que ter um nome, tem que ter uma existência jurídica própria que esteja normatizada. Isso é uma característica essencial para que um fundo de arquivo exista. Segunda característica essencial, essa instituição, esse fundo, ele deve possuir atribuições precisas e estáveis definidos em um texto com valor legal. Então, meu regimento interno, o meu estatuto, ele deve existir para que um fundo exista, para que um fundo arquivístico exista. Sua posição na hierarquia administrativa deve ser definida pela ata que lhe deu origem. Então, a gente não tem organograma? Ele deve estar disponível na ata que deu origem àquela instituição. Ele deve ter um chefe responsável. O fundo de arquivo ele tem que ter um chefe responsável. A sua organização ela deve ser reconhecida e fixada no organograma, que é o meu organograma da instituição. Então, o meu arquivo ele tem que estar no organograma, beleza? O meu arquivo, a minha instituição tem que estar no organograma. Tem que existir no organograma. Sobre ainda a questão dos fundos estruturais, vamos ler aqui os conceitos. Os fundos estruturais devem refletir a estrutura, o organograma da instituição. Os funcionais refletem as atividades desenvolvidas na instituição. O fundo aberto é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência que ainda está em atividade. O fundo fechado é o conjunto de documentos de uma instituição que encerrou as suas atividades e documentos só podem ser acrescentados em fundos fechados caso os documentos tenham ocorrido enquanto aquela instituição estava em funcionamento. Aí você pergunta assim para mim, professora, mas aí o que acontece se o arquivo fechar as portas? O que acontece com o fundo de arquivo? O fundo de arquivo ele vai ser recolhido para a instituição arquivística na esfera pública de competência. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, é o Arquivo Nacional, beleza? Vamos fazer uma questãozinha sobre fundo de arquivo? Questãozinha do CFO de 2017, da Quadrix. A determinação do fundo de arquivo poderá ser feita por critério. Quase que não sai, olha para você ver. A determinação do fundo de arquivo poderá ser feita por critérios estruturais e por critérios funcionais. Sim, se ela for feita por critérios estruturais, ela vai refletir a estrutura da instituição. Se for por critérios funcionais, vai refletir as atividades da instituição, beleza? Questão certinha, vamos passar para frente. Da Secretaria de Estado de Educação de 2017. Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. A existência jurídica resultante de lei, decreto ou resolução, a subordinação firmada por lei, a chefia com poder de decisão e a organização interna fixa da Secretaria de Estado de Educação caracterizam esse órgão como detentor de um fundo de arquivo. Isso aqui são aquelas características que eu te falei que são necessárias para que um fundo de arquivo seja constituído. Vamos ver? Vamos analisar? Existência jurídica resultante de lei. Beleza, falamos sobre isso. De lei, decreto ou resolução. A subordinação firmada por lei. Tem que ter uma subordinação, tem que ter um chefe. Isso aqui é aquela parte do chefe. A chefia com poder de decisão. E a organização interna fixa no organograma
caracterizam o órgão como detentor de um fundo de arquivo. Beleza? Questão certinha. Passar para frente. Prova da Conveste, de 2016, da UFAM. Dentro dos princípios arquivísticos, o fundo documental é um conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Se eu tenho o fundo arquivístico do Ministério da Educação, a proveniência do fundo de arquivos é o Ministério da Educação. Se eu estou falando de documentos da ANTAC, estamos falando de um fundo arquivístico da ANTAC. Isso está certo? Aqui a questão está falando, o fundo documental é um conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Exatamente. Se eu tiver documentos misturados de instituições diferentes, a gente vai ter dois fundos ali, ok? Então, o fundo da instituição A é o fundo da instituição A e o da instituição B é o fundo da instituição B. Não confundam as duas coisas, ok? Aí ele fala, um fundo ele pode ser, ele quer que a gente identifique as características do fundo. Um fundo básico intermediário? Básico não existe na arquivologia, intermediário é uma das fases do ciclo documental. Mas não é essa a nossa resposta, isso não caracteriza um fundo de arquivo. Um fundo, vamos passar para a letra C por motivos óbvios. Um fundo corrente e setorial? Corrente e setorial é a mesma coisa, falar um arquivo corrente e um arquivo setorial é outra coisa, mas também não caracteriza um fundo de arquivo. É um estágio de evolução dos documentos e ciclo vital dos documentos, e o outro é uma extensão de atuação, setorial ou geral. Os documentos administrativos e públicos, isso aqui são entidades mantenedoras dos documentos arquivísticos, é uma classificação dos documentos arquivísticos. Não faz parte do que a gente está falando. Documentos intermediários e permanentes também são duas fases do ciclo documental. Então, só sobra para a gente fundo aberto e fundo fechado, lembrando da característica do fundo fechado, que só recebe mais documentos se eles forem da época de funcionamento, ok? Guarda isso, cai demais em prova, demais. Ah, professora, não dá para guardar não dá para entender sua letra? De fato, está aí que eu não posso contestar, tá? Uma coisa que eu não posso contestar. Resposta da nossa questão, letra B. Letra B. Um fundo fechado e um fundo aberto é uma característica de um fundo arquivístico, sendo que o fundo fechado só recebe documentos. Grava isso aí que eu estou lendo para você, traduzindo aqui o que está escrito. Só recebe mais documentos se eles forem da época de funcionamento da instituição. Beleza? Apagar aqui, passar para a próxima questão. Próximo princípio. Próximo princípio não, já terminando de falar do fundo fechado. E você vai entender agora, do fundo fechado não, do fundo. E você vai entender agora por que eu tive que fazer essa pausa para falar de fundo de arquivo antes de falar do princípio da proveniência, que é o nosso primeiro princípio. O princípio da proveniência, o conceito do princípio da proveniência é o seguinte. O princípio da proveniência é o princípio básico da arquivologia. Lembra que eu te falei que ele embasa as ações arquivísticas, que ele é o principal princípio? Segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve ser misturado ao de outras instituições produtoras. Se eu tenho uma instituição e eu crio documentos para registrar as minhas atividades, esses documentos eles não podem ser misturados com de outras instituições.
Ah, professora, mas o que acontece se eu misturar? O que acontece que você está desrespeitando o princípio da proveniência? Então, o fundo de uma instituição A não pode ser misturado com o fundo de uma instituição B, ok? Os documentos, eles têm uma proveniência e essa proveniência deve ser respeitada. Você vai observar em muitas questões que a gente também chama o princípio da proveniência de princípio de respeito aos fundos. E o que acontece? O princípio de respeito aos fundos, ele diz que devem ser mantidos no mesmo fundo os documentos provenientes de uma mesma fonte geradora. Então, se eu produzo os documentos de um fundo, eles devem ser mantidos com todos os documentos dessa mesma fonte, dessa mesma instituição. E o princípio da proveniência diz que os documentos de uma fonte geradora não devem ser misturados aos documentos de outra fonte geradora. Ora, um princípio fala que eu tenho que manter junto os documentos de uma mesma entidade. E o outro princípio fala que eu não posso misturar os documentos de proveniências diferentes. Não misturar e manter junto é basicamente a mesma coisa, né? Então, é por isso que a gente fala que o princípio da proveniência também pode ser chamado de respeito aos fundos. Mas é legal que você entenda a diferença entre eles. É que de formas diferentes eles falam da mesma coisa. Um fala para não misturar, o outro fala para manter junto, o que é a mesma coisa. Vamos lá. É importante falar também que essa questão de manter junto e não misturar cerca todas as possibilidades de não misturar os documentos, de não perder a proveniência deles, né? Se você perde a proveniência do documento, ele perde o significado, o contexto dentro da instituição. Se eu pego um documento lá vamos ver, da ANAC e jogo dentro do Ministério da Educação, aquele documento não vai ter valor nenhum lá, porque ele perdeu o conceito, ele perdeu o contexto de produção. Ele não tem proveniência, a proveniência dele é outra, ele faz parte de outro fundo. Então, por isso que essa proveniência deve ser respeitada. Aqui eu dou um exemplo, manter junto todos os documentos de uma instituição A, que é o que diz o princípio da proveniência, e não misturar os documentos de uma instituição A e B, princípio de respeito aos fundos, fazem com que os documentos não se percam e que o contexto da documentação seja mantido, porque só teremos documentos de uma instituição formando um único fundo. É só para exemplificar. Passa para o próximo slide. Vou fazer uma questãozinha sobre o princípio da proveniência. Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. Na organização de arquivos, o princípio da proveniência fundamenta os principais procedimentos. Sim, por que o princípio da proveniência fundamenta? Porque o princípio da proveniência, ele diz que são documentos de que a gente não pode misturar os documentos de um mesmo fundo. Isso é o início de qualquer atividade arquivística. Porque se eu não respeito o princípio da proveniência, eu vou ter documentos de várias entidades juntas. Se eu tenho documentos de várias entidades juntas, fica muito difícil eu aplicar uma gestão documental, eu aplicar algum procedimento arquivístico. Imagina pegar todos os documentos de todos os ministérios, agências, órgãos, instituições do Brasil inteiro e misturar tudo, fazer um bololô. Como é que eu vou aplicar algum procedimento arquivístico nisso? Não faz nenhum sentido. Então, por isso que o princípio da proveniência é basilar, por isso que ele precisa ser aplicado, porque se ele não for aplicado, os outros também não serão, beleza? Sim, é uma questão. Na organização de arquivos, o princípio da proveniência fundamenta os principais procedimentos. Essa questão é uma questão correta, o gabarito está errado aqui, ok? Vou ter que colocar um xizinho, que é uma questão correta. Passar para frente. Apagar isso aqui. Vamos falar um pouquinho agora do princípio da ordem original. O princípio da ordem original, ele também pode ser chamado de ordem primitiva ou de santidade. Isso já caiu em prova 2 vezes. Uma em prova de arquivistas e a outra em prova de nível médio. Essas outras nomenclaturas, ok? O princípio da ordem original é o princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Ele pode ser dividido em 2 vertentes. A gente pode respeitar a ordem material e a gente pode respeitar a ordem intelectual para poder respeitar o princípio da ordem original. Respeitar a ordem material
é dizer que essa folha, esse assunto, ele vem atrás desse, que vem atrás desse, por aí vai. Isso é respeitar a ordem material, é algo físico. Eu pegar uma folha e colocar na frente da outra, fazer uma troca. Se eu faço isso, eu desrespeito a ordem material. E a ordem intelectual ela é respeitada quando a gente mantém a sequência lógica de produção de documentos. Que é, por exemplo, num processo, primeiro eu tenho uma solicitação, aí eu vou ter um despacho dessa solicitação. E não o contrário, não um despacho depois da solicitação, entendeu? É algo lógico, é algo intelectual. O que é importante ser respeitado? É importante ser respeitada a ordem intelectual. Porque se eu não respeitar a ordem intelectual, a ordem material nem vai existir. Já vai ter sido desrespeitada, beleza? A banca sempre vai falar que é a ordem material que precisa ser respeitada, mas na verdade o que precisa ser respeitada é a ordem intelectual em relação ao princípio da ordem original, ok? Questão do CESP DPU de 2018. A respeito das teorias e dos princípios de arquivologia, julguem o item a seguir. A preservação da ordem original, defendida pelo princípio do respeito à ordem primitiva, não faz referência à ordem física, mas à ordem intelectual. Desculpa, já passei aqui o gabarito. Eu te falei que existem as duas formas de respeitar o princípio da ordem original, mas uma vai prevalecer sobre a outra. A gente precisa respeitar a ordem material em cima da ordem... a gente precisa respeitar a ordem intelectual em cima da ordem material para que o princípio da proveniência seja respeitado. Normalmente as bancas colocam esse assunto dessa forma aqui, falando que a gente tem que defender a ordem material em detrimento da ordem intelectual. E não é verdade, é o contrário, ok? Prova do IFAM, CESP 2018. Com relação aos princípios da arquivologia, julgue o item seguinte. Derivado do princípio da proveniência, o princípio da ordem original é também denominado de princípio de respeito à ordem primitiva, que eu falei para você, as nomenclaturas. Princípio de respeito à santidade da ordem original ou princípio de registro. Essa nomenclatura aqui é nova, não está lá no nosso slide, mas também foi utilizada na questão. Guarda isso porque é difícil cair em prova, mas quando cai a gente perde uma questão boba por causa de uma nomenclatura. Às vezes você sabe o conceito do princípio da ordem original, você sabe como e quando ele é aplicado e erra por causa de uma coisa besta, porque você nunca ouviu falar em princípio da santidade. Imagina se ele coloca uma questão e nem cita o princípio da ordem original. Vai direto falando do princípio da santidade, que é a mesma coisa que o original, mas você poderia não saber. Aí você vai perder uma questão porque você não sabe que a ordem original é a mesma coisa que santidade, ok? Então, guardando esses princípios aí, importante. A organicidade. A organicidade de documentos, ela é a característica que define o documento arquivístico. Um documento, ele só é arquivístico porque ele é orgânico. E o que é ser orgânico? Ser orgânico quer dizer que o documento foi produzido no decorrer das atividades de uma instituição para registrar essa atividade, ok? Vamos citar um exemplo. Se eu tenho vamos dizer que eu tenho uma revista na minha casa, um livro, uma revista, e eu levo esse livro ou essa revista para o meu trabalho. Depois que eu termino de ler, eu coloco dentro da minha gaveta e quando os documentos são transferidos para o arquivo intermediário, esse livro vai junto. Esse livro é um documento orgânico? Essa revista é um documento orgânico? Não, porque eles não foram produzidos no decorrer das atividades da minha instituição. É um material bibliográfico pessoal meu, que acabou indo para o arquivo, mas ele não é um documento arquivístico, ok? Essa característica é essencial, porque sem organicidade a gente não tem um documento arquivístico. Sem organicidade a gente não fala de proveniência, a gente não fala de nenhum outro princípio, não fala de nenhum método de aplicação. Sem organicidade o documento de arquivo não existe, ok? Um livro, por exemplo, da biblioteca é um documento bibliográfico, assim como o meu livro. Mas uma biblioteca, por exemplo, se dentro da biblioteca eu crio lá aquelas fichinhas que existia antigamente nas bibliotecas, aquelas fichas pessoais, para dizer que eu peguei o livro no dia tal,
aquilo lá já é um documento arquivístico da biblioteca. Por quê? Foi produzido no decorrer das atividades da biblioteca para registrar uma atividade que precisava ser registrada. Eles precisavam saber quando eu peguei o livro, quando eu devolvi o livro, se eu devolvi, não é mesmo? Aquilo lá é um documento arquivístico. Por quê? Porque é orgânico, ok? Apesar de estar na biblioteca. É uma questão do CESP sobre organicidade. Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue um item que se segue. A relação entre os documentos de arquivo, a qual decorre das atividades da instituição que os tem acumulado, constitui a organicidade dos documentos de arquivo. A relação entre os documentos de um arquivo, a qual decorre da instituição que os tem acumulado, constitui a organicidade dos documentos de arquivo. Sim, os documentos eles só são produzidos porque existem funções que são maiores, que precisam ser desempenhadas. Para desempenhar essas funções, eu registro as informações nos documentos e eles têm relações entre si, justamente pela essa questão da organicidade, por essa questão da relação entre as funções, entre as atividades. Questão corretíssima. INPI CESP 2013. A organicidade é o princípio que possibilita a diferenciação entre os documentos de arquivo e outros documentos existentes no ambiente organizacional. É o que eu acabei de te falar. Veja o exemplo da minha revistinha Capricho, que eu levei da minha casa para ler no meu serviço. Ele está lá junto com os meus documentos, com os documentos da minha instituição. Mas ele se difere de outros documentos que estão lá porque não é um documento orgânico. A minha revista não é um documento orgânico. Os documentos orgânicos são só os que são produzidos no decorrer das atividades da instituição. Então, a organicidade, sim, é uma característica que diferencia os documentos de arquivo dos outros documentos existentes no ambiente organizacional. Estão certa? Vamos falar sobre unicidade de documentos. Unicidade diz que os documentos de arquivo são únicos dentro do seu contexto de produção. Eu crio um documento porque eu preciso que uma atividade seja registrada. Essa atividade ela é única, ela tem um contexto de produção, certo? Vamos supor que eu crio um documento para falar que amanhã, um memorando para falar que amanhã não vai ter expediente. Aquele memorando, ele é específico, ele foi criado porque eu quero falar sobre determinada atividade. Ele é único dentro daquele contexto, é só amanhã que não vai ter expediente. Então, por mais que eu tenha várias cópias daqueles documentos, eles vão ter funções diferentes, que é avisar de setores diferentes, que amanhã não vai ter expediente. Então, um documento é único dentro do contexto de produção. Isso quer dizer que eu posso ter cópias limitadas daquele documento, mas o contexto de produção é o mesmo. Então, ele continua sendo único dentro da instituição. E é o que está falando aqui. Ele é único, ou ele pode ser produzido dentro de um limitado número de cópias. Quer dizer que eles são únicos dentro do contexto de produção, mas há os originais múltiplos, como as circulares, por exemplo, que são produzidas em várias vias, mas cada via vai para um setor, portanto, continuam sendo únicos dentro do contexto em que foram produzidos. Questãozinha. Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, o julgue o item a seguir é uma questão do MPU de 2013, realizada pela Banca CESP. O princípio da unicidade indica que o documento de arquivo é único. Dessa forma, o documento original se opõe às suas cópias. Não, o documento original não se opõe às suas cópias, porque as cópias elas foram criadas em número limitado e elas foram criadas dentro de um contexto de produção. Então, a situação ela é única do mesmo jeito, o documento é único do mesmo jeito, ok? Questão errada. O princípio da indivisibilidade ou integridade. Integridade arquivística. Os fundos de arquivos devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Esse princípio, sempre que eu penso nesse princípio, eu penso que ele é um princípio protetor dos documentos. Ele busca proteger os documentos de possíveis intervenções que possam destruir as informações que neles estão registradas.
Sempre que falar em dispersão, em mutilação, alguma coisa ruim que aconteceu no documento, pensa no princípio da integridade ou da indivisibilidade, que é o princípio que busca preservar os documentos sem essas intervenções negativas, ok? Aqui eu coloquei um detalhezinho, que as bancas cobram que o princípio da indivisibilidade deriva do princípio da proveniência, porque os pontos citados na definição, ou seja, dispersão, mutilação, alienação, destruição não indevida ou adição indevida, fazem com que um documento perca a sua origem, fazem com que o documento perca o seu contexto, a sua gênese, que é a característica do princípio da proveniência. Essas intervenções fazem com que o documento perca a sua proveniência, perca o seu contexto de produção. Portanto, quando a gente respeita esse princípio da integridade, a gente também está respeitando o princípio da proveniência. E é por isso que um deriva do outro, ok? Vamos fazer uma questãozinha. O princípio arquivístico em que os fundos de arquivo devem ser preservados sem mutilações, eliminações indevidas, dispersão ou destruição, denomina-se princípio da indivisibilidade ou integridade, letra D. Só para a gente relembrar, o princípio da ordem original diz que os documentos devem ser mantidos na ordem em que foram produzidos e a gente tem que dar preferência à ordem intelectual ao invés da ordem material. A organicidade diz que é uma característica que diz que os documentos de arquivo só são documentos de arquivos porque são produzidos no decorrer das atividades das instituições. O princípio da cumulatividade a gente ainda não estudou e o da territorialidade ainda não, vou deixar mais para frente um pouquinho, ok? Vamos fazer mais uma questãozinha. Cumulatividade ou naturalidade diz que os documentos de arquivo são derivados das atividades desenvolvidas na instituição, ou seja, são acumulados naturalmente e organicamente. Isso aqui, acumulados, é uma característica somente dos documentos de arquivo. Nos museus e nas bibliotecas, o que acontece é uma coleção de documentos arquivísticos. Eles colecionam. A gente acumula naturalmente, a gente acumula organicamente, porque a gente precisa que uma atividade seja registrada, ok? A definição que mais cai em prova é do Lodolini, um autor consagrado da área de arquivologia, que diz que os arquivos constituem uma formação progressiva, natural e orgânica, ou seja, eles são acumulados naturalmente e organicamente. Vou tirar aqui. O princípio da cumulatividade estabelece que o arquivo é uma sedimentação progressiva, natural e orgânica. Correto é o conceito do Lodolini. Já foram muitos princípios e características até agora, a gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta no próximo bloco para terminar o restante dos princípios e das características do documento de arquivo, ok? Até já já! Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.